Existem 5 erros financeiros que podem estar destruindo seu futuro e liberdade financeira neste exato momento. E o pior é que você provavelmente nem percebe que está cometendo eles. Enquanto você acha que está administrando bem seu dinheiro, na verdade está jogando fora milhares, talvez centenas de milhares de reais em oportunidades perdidas. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente quais são esses erros, quanto cada um deles está te custando em números reais e, principalmente, o que fazer para parar de cometer eles a partir de hoje. E atenção, se você se identificar com pelo menos 3 desses erros, você está em situação de emergência financeira e precisa agir imediatamente. Vamos direto ao ponto porque cada dia que passa te custa caro. Primeiro erro, e esse é o mais comum de todos. Você deixa dinheiro parado na conta corrente sem render absolutamente nada. Eu sei, parece inofensivo. Você tem 2 mil, 5 mil, 10 mil reais na conta corrente para qualquer emergência, para ter liquidez, para se sentir seguro. Mas você sabia que isso está te custando milhares de reais por ano? Deixa eu te mostrar com números. Imagina que você mantém em média 10 mil reais na conta corrente ao longo do ano inteiro. A conta corrente rende zero. Literalmente nada. Se você tivesse esses 10 mil no Tesouro Selic, que tem liquidez diária e é tão seguro quanto deixar no banco, você teria ganho aproximadamente R$ 1.150 líquidos nesse ano com a Selic atual. Você perdeu R$ 1.150 por pura preguiça ou desconhecimento. Se você mantém 20 mil na conta, perdeu 2.300. Se mantém 50 mil, perdeu R$ 5.750. É dinheiro que estava ali, disponível, e você simplesmente não pegou. E o pior, isso não é perda de um ano só. É perda todos os anos, repetidamente. Se você mantiver 10 mil parados na conta corrente por 10 anos, você vai ter perdido aproximadamente 12 mil reais só de juros, sem contar os juros sobre juros que você poderia ter ganho reinvestindo. Em 20 anos, a perda chega perto de 30 mil reais. Você literalmente jogou um carro popular no lixo por deixar dinheiro parado. E não me venha com a desculpa de que precisa do dinheiro disponível para emergências. Tesouro Selic tem liquidez diária. Você vende hoje e o dinheiro cai na sua conta em um dia útil. CDBs com liquidez diária de bancos grandes também. Você tem acesso ao dinheiro praticamente na mesma velocidade que teria na conta corrente, mas ganhando 11%, 12% ao ano em vez de zero. A solução é simples e imediata. Abre uma conta em uma corretora de valores se você ainda não tem. Isso leva 10 minutos, é online, é de graça. Transfere todo o dinheiro que você não vai usar nos próximos 30 dias da conta corrente para a corretora e aplica no Tesouro Selic ou em CDB com liquidez diária. Deixa na conta corrente só o valor das contas do mês. Todo o resto vai para investimento líquido que rende. Essa mudança sozinha pode te gerar milhares de reais por ano sem nenhum esforço adicional. E olha, eu entendo a resistência psicológica. Você está acostumado a abrir o app do banco e ver aquele saldo gordo lá. Isso te dá a sensação de segurança. Mas essa sensação está custando caro. Você precisa reprogramar sua mente para entender que dinheiro parado é dinheiro que está derretendo por causa da inflação. Todo mês que seu dinheiro fica parado, ele perde poder de compra. Então pare de fazer isso hoje, agora. Assim que esse vídeo terminar, você transfere esse dinheiro. Segundo erro gravíssimo que muita gente comete. Você tem dívida pagando juros altos e ao mesmo tempo tem dinheiro aplicado em investimentos que rendem menos. Isso não faz o menor sentido matemático, mas é extremamente comum. Deixa eu te dar exemplos práticos. Você tem 15 mil reais investidos em um CDB que paga 10% ao ano. Ao mesmo tempo, você tem 10 mil de saldo devedor no cartão de crédito pagando 15% ao mês, que dá mais de 400% ao ano. Você está ganhando R$ 1.500 por ano no investimento, mas perdendo R$ 4.000 por ano em juros do cartão. Saldo líquido, você está perdendo R$ 2.500 por ano. A decisão correta seria resgatar 10 mil do CDB, quitar o cartão e investir novamente os 5 mil que sobraram mais do que você gastava de juros, ou então você tem 20 mil no Tesouro Selic e está pagando parcelas de empréstimo pessoal com juros de 5% ao mês, você está ganhando menos de 1% ao mês no Tesouro, mas pagando 5% ao mês no empréstimo. Você está literalmente perdendo 4% ao mês dessa diferença. A cada mês que passa, você fica mais pobre. A solução óbvia é resgatar parte do tesouro, quitar o empréstimo, e aí sim você pode investir tranquilo, sem essa sangria de juros. A regra de ouro é clara e inviolável. Se você tem dívida com taxa de juros maior do que o retorno dos seus investimentos, você quita a dívida primeiro e investe depois. A única exceção é se a dívida tiver taxa de juros muito baixa, tipo financiamento imobiliário a 9% ao ano ou financiamento estudantil subsidiado.
Nesses casos, pode fazer sentido manter a dívida e investir ao mesmo tempo, porque o retorno pode superar o custo. Mas qualquer dívida acima de 12%, 15% ao ano, você destrói antes de investir. E tem gente que argumenta: mas se eu resgatar meu investimento para pagar a dívida, eu vou ficar sem patrimônio. Vou começar do zero. Meu amigo, você já está começando do zero. Na verdade, você está começando do negativo. Patrimônio líquido é ativo menos passivo. Se você tem 20 mil investido e 15 mil de dívida, seu patrimônio líquido é 5 mil, não 20 mil. Então para de se enganar. Quita a dívida, fica com 5 mil limpo e reconstrói a partir daí, sem o peso dos juros te puxando para baixo. Além disso, tem o impacto psicológico. Dívida gera estresse, ansiedade, tira seu sono, afeta a sua saúde mental. Se livrar dela te dá leveza, clareza mental, energia para focar em ganhar mais dinheiro e investir de verdade. Você não consegue construir riqueza com um pé na dívida e outro no investimento. Você precisa estar 100% livre para acelerar. Então aqui vai a ação concreta. Hoje mesmo você faz uma planilha com todas suas dívidas e investimentos. Lista as taxas de juros de cada dívida. Compara com a rentabilidade dos investimentos. Tudo que for dívida com juros maiores que seus investimentos, você usa seus investimentos para quitar. Simples assim. Pode doer no ego ver o saldo da conta cair, mas sua situação financeira real vai melhorar instantaneamente. Terceiro erro que está destruindo milhões de brasileiros. Você mantém todo o seu dinheiro na poupança, achando que é um investimento seguro e bom. Poupança não é investimento, é ilusão. Deixa eu te mostrar por quê. A poupança hoje rende 0,5% ao mês mais TR, que atualmente está zerada, então basicamente 6,17% ao ano. Parece ok, né? Mas é isento de imposto de renda, então em teoria você está ganhando 6,17% líquido. O problema é que isso mal empata com a inflação. A inflação dos últimos anos tem ficado entre 4% e 6% ao ano. Então, na melhor das hipóteses, você está mantendo o poder de compra, não está ganhando nada de verdade. E em muitos anos você está perdendo o poder de compra. Agora compara com alternativas. Tesouro Selic hoje paga 11,5% ao ano bruto. Descontando o imposto de renda de 15% para quem deixa mais de 2 anos, você fica com 9,77% líquido. Você está ganhando quase 60% a mais do que na poupança, com o mesmo nível de segurança, porque Tesouro é garantido pelo governo federal igual poupança. E tem liquidez diária igual poupança. Então por que você está deixando na poupança? Deixa eu fazer a conta com um exemplo. Você tem 50 mil reais, opção A, deixa na poupança por 10 anos. Com 6,17% ao ano, virá aproximadamente 87 mil. Opção B, coloca no Tesouro Selic com 9,77% líquido ao ano, vira 126 mil, diferença de 39 mil reais. Você deixou 39 mil na mesa por pura inércia. E tem mais. A poupança tem uma regra escrota, ela só rende no aniversário. Se você coloca dinheiro dia 15 e resgata dia 28, você não ganhou nada desses 13 dias. O dinheiro ficou parado. Já o Tesouro Selic rende todo dia, CDB rende todo dia, fundo de renda fixa rende todo dia. A poupança é literalmente o pior investimento de renda fixa que existe no Brasil. Mas por que tanta gente ainda usa poupança? Primeiro, porque é o que os pais ensinaram. Poupança sempre foi vista como um investimento seguro do brasileiro. Segundo, porque é fácil. Você já tem conta no banco, aperta um botão e transfere para a poupança. Não precisa abrir conta em corretora, não precisa entender outros produtos. Terceiro, porque as pessoas têm medo de investimentos que elas não conhecem. Preferem a ilusão de segurança da poupança a aprender algo novo. Mas essa preguiça e medo estão custando caro. E olha, eu entendo que para pessoas mais velhas, com pouca educação financeira, com dificuldade de tecnologia, migrar da poupança para outras opções pode ser desafiador. Mas se você está assistindo esse vídeo, você tem acesso à internet, você tem capacidade de aprender, você não tem desculpa. E não é só questão de rentabilidade maior, é questão de oportunidade. Com a diferença de retorno entre poupança e emitir investimentos melhores, em 20, 30 anos, você está falando de dezenas ou centenas de milhares de reais a mais. Isso pode ser a diferença entre se aposentar confortável ou passar aperto. Pode ser a diferença entre deixar herança para seus filhos ou deixar dívidas. Então aqui vai a solução prática. Passo 1. Abre conta em uma corretora. Recomendo Clear, XP, Rico, BTG, qualquer grande. Leva 10 minutos. Passo 2. Transfere o dinheiro da poupança para a corretora. Passo 3. Aplica em Tesouro Selic se quer segurança máxima e liquidez diária, ou em CDB de banco grande pagando acima de 100% do CDI se quer um pouquinho mais de retorno. Passo 4. Nunca mais usa poupança para investir. Deixa na poupança só o mínimo que o banco exige para não cobrar tarifas, se for o caso. Todo o resto vai para investimentos de verdade. E se você está pensando, mas eu tenho pouco dinheiro, só 2 mil, 3 mil, não vale a pena?
Você está errado. Vale a pena sim. Todo real que rende mais é lucro. Além disso, se você começa a investir cedo, mesmo com valores pequenos, você cria o hábito, aprende como funciona, e quando você tiver valores maiores, já vai saber o que fazer. Não espera ter 50 mil para começar a investir direito. Começa com o que você tem hoje. Quarto erro que parece inofensivo, mas está destruindo sua capacidade de acumular patrimônio. Você parcela tudo em 10, 12, 18 vezes sem juros, achando que é vantagem porque cabe no orçamento. Mas você não percebe que isso está te prendendo em um ciclo vicioso de comprometimento de renda futura. Deixa eu explicar o problema. Você compra um celular de 3 mil em 12 vezes sem juros, 250 por mês. Ok, não tem juros. Matematicamente não é pior do que pagar à vista. Mês seguinte compra um notebook de 4 mil em 10 vezes, mais 400 por mês. 2 meses depois compra uma TV de 2 mil em 12 vezes, mais 166 por mês. 3 meses depois compra um sofá de 3 mil em 18 vezes, mais 166 por mês. Você sempre analisa se a parcela cabe no orçamento do momento, e sempre cabe porque você parcela muito, mas agora você tem 250 mais 400 mais 166 mais 166, total de R$ 982 comprometidos todo mês pelos próximos meses, quase um salário mínimo inteiro que não está disponível. E o pior, assim, você nem percebe mais onde está indo esse dinheiro, porque está tudo diluído em várias parcelas pequenas, né? Você olha a fatura do cartão, vê 20 linhas de parcelas de compras antigas e nem lembra direito o que comprou. O problema não é o juro zero em si, o problema é psicológico e de fluxo de caixa. Primeiro, você passa a basear decisões de compra não em quanto esse produto custa, mas em quanto é a parcela. Um produto de 6 mil parece caro, mas 12 vezes de 500 parece acessível. Então você compra coisas mais caras do que compraria se pagasse à vista. Segundo, você compromete sua renda futura sem perceber. Cada parcela que você assume é um compromisso de meses, às vezes anos, e tira sua flexibilidade. E aqui está o custo real que ninguém fala, custo de oportunidade. Esses R$ 982 por mês que estão indo para pagar parcelas de compras passadas poderiam estar sendo investidos. Se você investir R$ 982 por mês durante 10 anos com 10% ao ano, você acumula R$ 202 mil. Se investir durante 20 anos, acumula R$ 745 mil. Então, esse hábito de parcelar tudo está literalmente te custando centenas de milhares de reais de patrimônio futuro. Mas calma, eu não estou dizendo que parcelar sem juros é sempre errado. Em algumas situações específicas faz sentido. Se você tem os 3 mil para pagar o celular à vista, mas prefere parcela em 12 vezes e investir os 3 mil gerando retorno maior do que zero, matematicamente você está ganhando. Se você tem disciplina para investir a diferença e não gastar ela, tudo bem. Mas sejamos honestos, quantas pessoas realmente fazem isso? A maioria simplesmente parcela porque não tem o dinheiro, ou tem, mas quer gastar em outras coisas. E tem outro problema. Quando você acumula muitas parcelas, você perde controle do orçamento. Você não sabe mais quanto da sua renda está realmente livre. Aí vem uma emergência, uma oportunidade de investimento, uma necessidade de fazer uma compra importante, e você percebe que não tem dinheiro disponível porque está tudo amarrado em parcelas. Você perdeu flexibilidade financeira. A solução é radical, mas necessária. Para de parcelar. A partir de agora, você só compra à vista. Se você não tem o dinheiro para pagar à vista, você não compra. Você junta o dinheiro e aí compra. Isso vai forçar você a adiar algumas compras, vai forçar você a questionar se realmente precisa daquilo, vai forçar você a priorizar, e o resultado é que você vai comprar menos coisas desnecessárias e vai ter mais dinheiro disponível para investir. E enquanto você ainda tem parcelas antigas correndo, você faz o seguinte: lista todas as parcelas que ainda faltam pagar, soma o total, e se você tiver dinheiro guardado suficiente, quita tudo de uma vez. Sim, vai doer ver o dinheiro da conta baixar, mas você vai se libertar desse peso, vai ter controle total do seu fluxo de caixa de novo e vai poder recomeçar com disciplina financeira real. A mentalidade certa é essa: se você não pode pagar à vista, você não pode comprar. Ponto final. As únicas exceções razoáveis são casa, que é valor muito alto e financiamento faz sentido, e talvez carro se você realmente precisa. Mas celular, notebook, TV, móveis, roupas, viagens, tudo isso você paga à vista ou não compra. Essa mudança de mentalidade vai transformar sua situação financeira em meses. Quinto erro que mantém milhões de brasileiros pobres: você não investe porque acha que não tem dinheiro suficiente para começar. Você pensa, quando eu tiver 10 mil, aí eu começo a investir. Ou, quando sobrar dinheiro, aí eu invisto. Mas dinheiro nunca sobra e você nunca começa.
E enquanto isso, os anos passam e você continua sem patrimônio nenhum. Deixa eu destruir esse mito agora. Você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Você pode começar com 50, 100, 200 reais. Muitos investimentos não têm valor mínimo. Tesouro direto, você compra a partir de 30 reais. Fundos imobiliários você compra no mercado fracionário a partir de 10, 20 reais, dependendo da cota. Ações você compra no fracionário também, qualquer valor. CDBs de banco digital geralmente aceitam aplicações a partir de 100, 500 reais. E mesmo que você só consiga investir valores pequenos, isso faz diferença gigante no longo prazo por causa dos juros compostos. Deixa eu te mostrar com números. Se você investir apenas R$200 por mês durante 30 anos com rentabilidade de 10% ao ano, você acumula R$452 mil. Se investir 300 por mês, acumula 678 mil. Se investir 500, acumula 1,13 milhão. Percebe? Mesmo valores que parecem insignificantes mensalmente viram patrimônio sério ao longo de décadas. O grande erro é você esperar ter a situação financeira perfeita para começar. Você pensa, primeiro vou quitar todas as dívidas, depois vou aumentar minha renda, depois vou fazer uma reserva, e aí eu começo a investir para longo prazo. Mas enquanto você espera a situação perfeita, a vida acontece, os anos passam, e você nunca começa. A verdade é que a situação perfeita não existe. Você começa com o que tem, onde está, e vai melhorando ao longo do caminho. E tem um benefício psicológico gigante de começar cedo mesmo com valores pequenos. Você cria o hábito, você aprende como funciona, você vê o dinheiro crescendo, você se motiva a aumentar os aportes. É muito melhor começar investindo 200 por mês aos 25 anos do que esperar até os 35 para começar investindo 1.000. Os 10 anos a mais de juros compostos fazem diferença brutal. Além disso, quando você começa a investir mesmo que pouco, você passa a prestar atenção em finanças. Você começa a ler sobre investimentos, a acompanhar o mercado, a aprender sobre empresas, fundos, economia. Esse conhecimento que você acumula vale tanto quanto o dinheiro que você investe, porque quanto mais você sabe, melhores decisões toma e mais rápido seu patrimônio cresce. E tem outra coisa importante: quanto mais cedo você começa, mais erros você pode cometer sem consequências graves. Se você começa investindo 200 por mês aos 25 anos e escolhe um fundo imobiliário ruim que desvaloriza, você perdeu quanto? Alguns meses de aportes, talvez R$1.000, R$2.000, você aprende com o erro e corrige. Agora, se você espera até os 45 anos para começar e coloca 100 mil em um investimento ruim, você perdeu 100 mil. Começar cedo com valores pequenos é a melhor forma de aprender sem risco gigante. A solução é óbvia. Você começa hoje com o que tem. Se você consegue separar R$100 por mês, investe 100. Se consegue 500, investe 500. Se consegue só 50, investe 50. O valor não importa agora, o que importa é começar e criar consistência. E conforme sua renda aumentar, você aumenta os aportes. Mas o primeiro passo precisa ser dado hoje, não daqui a 5 anos quando você achar que está pronto. E se você realmente está em situação apertada, sem conseguir separar nenhum valor para investir, você precisa trabalhar em duas frentes: reduzir gastos e aumentar a renda. Reduzir gastos significa cortar supérfluos, negociar contas fixas, eliminar assinaturas que você não usa, comer menos fora, trocar carro caro por mais barato, morar em um lugar mais simples. Aumentar renda significa buscar promoção, trocar de emprego, fazer freelas, vender coisas online, criar negócio paralelo. Sempre tem como arranjar 100, 200 reais por mês se você realmente quer. O grande inimigo aqui é a procrastinação disfarçada de prudência. Você fica se convencendo que precisa esperar o momento certo, mas no fundo é medo, é preguiça, é falta de prioridade. Para de esperar. Começa agora. Mesmo imperfeito, mesmo pequeno, começa. Sexto e último erro, e talvez o mais perigoso: você toma decisões de investimento baseado em dicas de pessoas que não têm qualificação nenhuma. O primo falou que tal ação vai bombar, você compra. O cunhado disse que encontrou um investimento que paga 5% ao mês garantido, você bota dinheiro. Viu um vídeo no YouTube de um cara prometendo enriquecimento rápido, você segue a estratégia. Entrou em grupo de Telegram, onde alguém dá sinais de criptomoedas. Você opera. E o resultado? Você perde dinheiro. Muito dinheiro. Deixa eu te falar uma verdade dura. 90% das pessoas não sabem nada sobre investimentos. Elas repetem o que ouviram de outras pessoas que também não sabem. É uma corrente de ignorância. E o pior: muitas vezes as pessoas que dão dicas têm segundas intenções. Querem vender curso, querem comissão, querem que você compre o que elas compraram para valorizar a posição delas. E tem os golpistas profissionais. Esquemas de pirâmide disfarçados de investimento. Promessas de 10%, 15%, 20% ao mês. Contratos falsos de mineração de criptomoeda. Fundos de investimento fictícios. Oportunidades exclusivas que vão fechar em 24 horas.
Tudo isso é golpe. Se parece bom demais para ser verdade, é porque não é verdade. O problema é que essas dicas e golpes exploram vieses psicológicos, exploram ganância, exploram FOMO, medo de ficar de fora, exploram a vontade de enriquecer rápido sem esforço. E funcionam porque as pessoas não têm educação financeira básica para identificar quando algo não faz sentido. Deixa eu te dar exemplos reais. A pessoa recebe dica para comprar ação de empresa quebrada porque vai ter recuperação judicial e a ação vai multiplicar por 10. Compra sem estudar nada. A empresa não se recupera, entra em falência, a ação vai a zero. Perdeu tudo. Outro exemplo. Pessoa entra em esquema que promete 3% ao mês fixo investindo em Forex, coloca 50 mil, recebe os 3% direitinho por 8 meses, acha que está ganhando, coloca mais 30 mil. No 10º mês, o esquema desaparece. Site sai do ar, donos somem, dinheiro evaporou, era a pirâmide clássica pagando o retorno dos novos investidores com dinheiro dos antigos. Outro exemplo comum, grupos de pump and dump em criptomoedas. O administrador do grupo compra uma moeda desconhecida. Depois manda sinal para todo mundo comprar ao mesmo tempo. A moeda sobe pelo volume artificial. Ele vende no topo com lucro. Todos os seguidores ficam com prejuízo quando a moeda despenca. E eles vão fazer isso de novo, e de novo, sempre ganhando às custas dos seguidores ingênuos. Tem também os influenciadores financeiros que não têm certificação nenhuma, né, e nunca investiram valores significativos, mas dão conselhos como se fossem especialistas. Eles aprenderam a falar bonito, a editar bem os vídeos, a parecer confiáveis, mas no fundo não sabem nada. E pior, muitos recebem comissão de corretoras ou de fundos para recomendar produtos específicos. Eles não estão te ajudando, não estão ganhando em cima de você. E olha, não é que você não pode aprender com ninguém, você pode e deve, mas precisa filtrar as fontes. Como saber se uma fonte é confiável? Primeiro, qualificação. A pessoa tem certificação CPA, CIA, CNPI, CFP, trabalhou no mercado financeiro, tem histórico comprovado de investimentos? Segundo, transparência. A pessoa mostra claramente os riscos ou só fala das vantagens? Admite quando erra ou só posta os acertos? Terceiro, coerência. O discurso faz sentido lógico e matemático ou é baseado em promessas vagas e emoção? E mesmo quando a fonte é boa, você nunca pode terceirizar totalmente suas decisões. Você pode aprender com especialistas, pode se inspirar nas estratégias deles, mas cada decisão final precisa passar pelo seu próprio crivo. Você precisa entender o que está comprando, por que está comprando, quais são os riscos, qual é seu plano se der errado. Se você não consegue explicar sua tese de investimento em 2 minutos de forma clara, você não deveria estar investindo naquilo. E tem uma regra de ouro absoluta. Nunca invista em nada que você não entende. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, segue essa regra religiosamente. Ele não investiu em tecnologia durante anos porque dizia que não entendia. Hoje ele investe, mas só depois de estudar profundamente. Se o maior investidor do mundo tem humildade de admitir que não entende certas coisas e por isso não investe, por que você acha que pode investir em coisas que não entende? Então, aqui vai a solução prática. Passo 1. Para de seguir dicas aleatórias imediatamente. Se alguém te mandar, compra essa ação que vai subir 500%, ignora. Se te chamarem para grupo exclusivo de investimentos, recusa. Se te oferecerem oportunidade milagrosa, desconfia. Passo 2. Educa-se com fontes sérias. Lê livros clássicos de investimento. Estuda os relatórios oficiais das empresas e fundos que você considera investir. Segue analistas certificados que trabalham em instituições reconhecidas. Passo 3. Constrói seu próprio conhecimento ao longo de anos, não de semanas. Investimento não é loteria, é estudo e disciplina. E se você já caiu em algum golpe ou perdeu dinheiro seguindo dicas ruins, não se desespera. Praticamente todo investidor já perdeu dinheiro em algum momento por decisões ruins. O importante é aprender com o erro, não repetir e seguir em frente. Quanto mais cedo você errar e aprender, melhor. É melhor perder 5 mil aos 25 anos e aprender a lição do que perder 500 mil aos 55 anos com o mesmo tipo de erro. Um último ponto crucial sobre esse erro: cuidado com o viés de confirmação. Quando alguém te dá uma dica e você quer acreditar porque parece uma oportunidade incrível, seu cérebro vai buscar informações que confirmem aquela tese e ignorar sinais de alerta. Você precisa fazer o oposto. Quando receber uma dica, procure ativamente por razões para não investir. Busque os riscos, os problemas, as evidências contrárias. Se mesmo assim fizer sentido, aí talvez valha a pena. Mas se você só procura confirmação, vai cair em armadilhas. E por fim, desconfia de qualquer coisa que promete retorno garantido acima da taxa Selic. Não existe. Se alguém te garante 2%, 3%, 5% ao mês sem risco, é mentira. Ou é golpe direto, ou é investimento extremamente arriscado, disfarçado de seguro.
No Brasil hoje, um investimento realmente seguro paga no máximo 11% a 12% ao ano. Qualquer promessa muito acima disso precisa ser tratada com extremo ceticismo. Então vamos recapitular os 7 erros que você precisa parar de cometer hoje. Erro 1. Deixar dinheiro parado na conta corrente perdendo para a inflação. Erro 2. Pagar juros enquanto tem dinheiro guardado perdendo na diferença. Erro 3. Manter dinheiro na poupança quando existem opções muito melhores com a mesma segurança. Erro 4. Parcelar tudo sem juros achando que está se beneficiando, mas comprometendo renda futura e perdendo oportunidade de investir. Erro 5. Não investir porque acha que tem pouco dinheiro, perdendo anos preciosos de juros compostos. Erro 6. Seguir dicas de investimento de pessoas não qualificadas, abrindo porta para golpes e perdas. Se você se identificou com pelo menos 3 desses erros, você está em situação de emergência financeira. Não é alarmismo, é realidade. Cada mês que passa cometendo esses erros te custa centenas ou milhares de reais em oportunidades perdidas, e ao longo de anos, décadas, isso pode custar centenas de milhares ou até milhões de reais. É a diferença entre você se aposentar confortável ou depender do INSS. É a diferença entre ter liberdade financeira ou ficar preso ao salário a vida inteira. Mas a boa notícia é que todos esses erros têm solução simples e imediata. Você não precisa fazer MBA em finanças. Você não precisa virar expert em investimentos. Você só precisa tomar ações práticas e concretas a partir de hoje. E eu vou te dar o plano de ação exato para corrigir cada erro. Primeira coisa que você faz: abre conta em uma corretora de valores. Leva 10 minutos. Assim que a conta estiver aprovada, você transfere todo o dinheiro que está parado na conta corrente, exceto o necessário para pagar contas do mês para a corretora. Aplica no Tesouro Selic. Pronto, você corrigiu o erro 1 e o erro 4. Segundo, você faz uma planilha listando todas as suas dívidas com as taxas de juros e todos os seus investimentos com as rentabilidades. Compara. Tudo que for dívida com taxa maior que investimento, você resgata o investimento e quita a dívida. Erro 2, corrigido. Terceiro, você liga para o RH da empresa ou acessa o portal de benefícios e entende como funciona o plano de previdência. Se tem contrapartida, você adere contribuindo o máximo que permite a contrapartida total. Se não tem contrapartida, você avalia se as taxas compensam o benefício fiscal. Erro 3 corrigido. Quarto, você lista todas as compras parceladas que ainda estão correndo. Se você tem dinheiro disponível, quita todas. Se não tem, você para de fazer novas compras parceladas a partir de agora. Só compra à vista. Erro 5 corrigido. Quinto, você define um valor fixo, mesmo que pequeno, que vai investir todo mês. Pode ser 100, 200, 500, o que couber no seu orçamento. Configura débito automático para esse valor sair da conta no dia seguinte, ao recebimento do salário. Erro 6, corrigido. Sexto, você cancela todos os grupos de investimento que você participa, para de seguir influenciadores financeiros que não têm certificação e se compromete a estudar por conta própria com fontes sérias. Erro 7, corrigido. Esses 6 passos você consegue fazer em uma semana. E o impacto na sua vida financeira vai ser imediato. Você vai começar a ganhar rentabilidade de verdade. Vai parar de perder dinheiro com juros desnecessários, vai começar a construir patrimônio consistente e, principalmente, vai ter controle total da sua situação financeira pela primeira vez. E eu quero ser muito direto com você agora. Você tem 2 escolhas. Primeira escolha: você assiste esse vídeo, concorda com tudo, pensa, é verdade, eu preciso mudar isso, mas não faz nada. Deixa para segunda-feira, segunda vira quarta, quarta vira mês que vem vira ano que vem. E você continua cometendo os mesmos erros, perdendo dinheiro, jogando seu futuro fora. Estatisticamente, 90% das pessoas que assistem esse vídeo vão fazer essa escolha. Segunda escolha: você assiste esse vídeo, reconhece os erros que está cometendo e age imediatamente. Hoje mesmo você abre a conta na corretora. Amanhã você transfere o dinheiro. Depois de amanhã você aplica. Você é das 10% que realmente toma ação. E daqui a 10, 20, 30 anos, você vai olhar para trás e perceber que esse vídeo ele foi o ponto de virada da sua vida financeira. Então aqui vai meu desafio direto para você. Deixa nos comentários qual dos 7 erros você estava cometendo e o que você vai fazer hoje para corrigir. Eu quero criar uma comunidade de pessoas que realmente agem, que realmente mudam, não só assistem vídeos e ficam na teoria. E se esse vídeo abriu seus olhos para erros que você estava cometendo sem perceber, compartilha com pessoas que você se importa. Pode ser que você salve alguém de perder milhares ou milhões de reais ao longo da vida. No próximo vídeo, eu vou te mostrar a carteira de investimentos ideal para 2026, dividida por perfil de risco, com ativos específicos, alocação exata e estratégia completa. Vai ser conteúdo pesado e prático. Não perde!
Agora para de assistir e vai agir. Sério, fecha o YouTube, abre o site da corretora e começa. Seu futuro financeiro depende das decisões que você toma hoje. Um abraço.